Calendário é um sistema para contagem e agrupamento de dias que visa atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. A palavra deriva do latim calendarium, livro de registro, que, por sua vez, deriva de calendae, que indicava o primeiro dia de um mês romano. As unidades principais de agrupamento dos dias são o mês e o ano. Calendários em uso na Terra são frequentemente os lunares, solares, lunisolares ou arbitrários. Um calendário lunar é sincronizado com o movimento da Lua, um exemplo disso é o calendário islâmico. Um calendário solar é sincronizado com o movimento do Sol, um exemplo é o calendário persa. Um calendário lunisolar é sincronizado com ambos os movimentos do Sol e da Lua, um exemplo é o calendário hebraico. Um calendário arbitrário não é sincronizado nem com o Sol nem com a Lua. Um exemplo disso é o calendário juliano usado por astrônomos. Há alguns calendários que parecem ser sincronizados com o movimento de Vênus, como o calendário egípcio. A sincronização com Vênus parece ocorrer principalmente em civilizações próximas ao Equador. Praticamente todos os sistemas de calendário utilizam uma unidade coloquialmente chamada de ano, que se aproxima do ano tropical da Terra, ou seja, o tempo que leva um completo ciclo de estações, visando facilitar o planejamento de atividades agrícolas. Muitos calendários também usam uma unidade de tempo chamada mês baseado nas fases da Lua no céu. Um calendário lunar é aquele no qual os dias são numerados dentro de cada ciclo de fases da Lua. Como o comprimento do mês lunar não se encaixa em um divisor exato dentro do ano tropical, um calendário puramente lunar rapidamente se perde dentro das estações. Os calendários lunares compensam isso adicionando um mês extra quando necessário para realinhar os meses com as estações. Há agora alguns calendários que existiram e alguns até hoje utilizados. Calendário Juche. Assim como muitos outros tipos de calendários, o calendário Juche é único. Utilizado apenas na Coreia do Norte, sua proveniência parte da ideologia Juche, fundada por Kim II-sung. O calendário Juche é solar, assim como o gregoriano. No entanto, o ano 1 não é marcado pelo nascimento de Jesus, mas sim pelo nascimento do líder Kim II-sung em 1912. Calendário egípcio. No calendário egípcio, os anos tinham 365 dias divididos em 12 meses de 30 dias, além de 5 dias extras reservados para homenagear os deuses. A sua criação tem relação direta com o rio Nilo e as suas principais variações, ou seja, os períodos de cheia, plantio e colheita. Calendário solar. O calendário solar segue o ciclo do Sol, como é o caso dos calendários gregoriano e juliano. Como esse é o modelo que usamos no Ocidente, suas regras são assimiladas pela nossa cultura e já estamos acostumados a acompanhar seus 12 meses e 365 dias, e com os anos bissextos a cada 4 anos. Calendário lunisolar. Já os calendários lunisolares usam tanto o Sol quanto a Lua como base. Os calendários judaico e chinês são alguns dos exemplos de modelos lunisolares. Nesse formato, é necessário fazer um ajuste para alinhar o ano solar às fases da Lua, o que ocorre com a inclusão de um mês extra periodicamente. Calendário juliano. Em 46 a.C., Júlio César, percebendo que as festas romanas marcadas para março, que era então o primeiro mês do ano, estavam a ocorrer em pleno inverno, também pela falta da introdução de meses intercalares nos últimos 10 anos, preparou uma profunda reforma do calendário, seguindo de forma prática o modelo do calendário egípcio com o conselho do astrônomo alexandrino Sosígenes. As modificações realizadas a partir desses estudos modificaram radicalmente o calendário romano. 2 meses, o Nodecembris e Doecembris foram adicionados ao final do ano de 46 a.C., deslocando assim Januários e Februários para o início do ano de 45 a.C. Os dias dos meses foram fixados numa sequência de 31, 30, 31, 30. De Januários a Decembris, à exceção de Februários, que ficou com 29 dias e que, a cada 3 anos, teria 30 dias. Com estas mudanças, o calendário anual passou a ter 12 meses que somavam 365 dias. O mês de Martius,
que era o primeiro mês do ano, continuou sendo a marcação do equinócio. Foi abandonado o formato lunisolar do calendário romano, se fixando para um calendário predominantemente solar. Se substituiu o mês intercalar mercedonius de 22 e 23 dias por apenas um dia chamado de dia extra, que deveria ser incluso no 24º dia de februarius, ante das sextum calenda martias, que, em função da forma de contagem dos romanos, acabou criando o conceito de ano bissexto, de 366 dias, que deveria ocorrer de 4 em 4 anos. Os anos bissextos definidos no calendário juliano para ocorrer de 4 em 4 anos resultavam num valor médio do ano de 365,25 dias, que se aproximava muito bem do valor do ano trópico, atualmente equivalente a 365,2422 dias. O ano 46 a.C., em que foi preparada a reforma, teve de ser acrescentado e acabou por chegar aos 443 dias, de modo a que o novo calendário se iniciasse nas calendas de janeiro ou 1 de janeiro, dia em que provavelmente também ocorreu uma lua nova e o início de um novo mês lunar. Esse ano foi recordado como o último ano da confusão, segundo as palavras do historiador Macróbio, tendo em conta a confusão que antes já ocorria com a decisão, nem sempre cumprida, de introduzir meses intercalares no anterior calendário lunisolar, daí resultando uma sequência irregular de 355, 377, 355 ou 378 dias. Calendário etíope. O calendário etíope, também chamado de calendário eritreu, em amárico, e a Etioias Emauar, é o calendário principal usado na Etiópia e também serve como ano litúrgico para os cristãos na Eritreia e Etiópia pertencentes à Igreja Eritreia Ortodoxa Tevaedo, Igreja Ortodoxa Etíope Tevaedo, Igrejas Orientais Católicas, a Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, e Evangelismo Etíope Eritrino. Os protestantes etíopes eritreus na diáspora geralmente usam os calendários etíope e gregoriano para fins litúrgicos, celebrando feriados religiosos 2 vezes. Calendário chinês. O calendário chinês é o mais antigo registro cronológico de que se tem conhecimento na história. É um calendário que se utiliza tanto do Sol quanto da Lua. A partir dele surgiu o horóscopo chinês. Na Ásia, diversos países adotam calendários parecidos com o chinês. O calendário chinês é lunisolar. Cada ano possui 12 lunações, acarretando em um total de 354 dias. Para não se perder a sincronia com o ciclo solar, de 365,25 dias, é acrescentado um mês aproximadamente a cada 3 anos. Desta forma não se perde a sincronia nem com o ciclo solar, nem com o lunar. Por isso, considera-se que o calendário chinês é lunisolar. A partir de 10 de fevereiro de 2024, estaremos no ano 4721 do calendário chinês, o ano do dragão. Calendário judaico. Calendário judaico ou hebraico é o calendário utilizado dentro do judaísmo. O povo de Israel utiliza o calendário lunisolar há mais de 3 milênios para a determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento, festividades, serviços religiosos e outros eventos da comunidade. O calendário judaico é um calendário do tipo lunisolar cujos meses são baseados nos ciclos da Lua, enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses e pode ter de 353 a 385 dias. Calendário islâmico. O calendário islâmico, calendário muçulmano ou calendário egírico é um calendário lunar composto por 12 meses, de 29 ou 30 dias, ao longo de um ano com 354 ou 355 dias. A contagem do tempo deste calendário começa com a Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina, em 16 de julho de 622. O mês começa quando o primeiro crescente visível da Lua aparece pela primeira vez após o pôr do Sol. Tem cerca de 11 dias a menos que o calendário solar. Este calendário baseado no ano lunar não corresponde aos calendários do ano solar. Os meses islâmicos retrocedem a cada ano que passa em relação aos calendários baseados no ano solar, como o calendário gregoriano, por exemplo.
Uma vez que o calendário islâmico é cerca de 11 dias mais curto que o calendário solar, os feriados muçulmanos acabam por circular por todas as estações. O atual ano islâmico é 1444, correspondente, pelo calendário gregoriano, ao período de 30 de julho de 2022 a 18 de julho de 2023. Normalmente, a notação utilizada é 1444 a, do latim Annus Gerae, ano da Égira, copiando a notação cristã AD. Calendário Holoceno. O calendário Holoceno, termo popular para Era Holocena ou Era Humana, é uma variante do calendário juliano-gregoriano que procura ter como database os tempos do início do Holoceno por meramente adicionar 10.000 aos anos juliano-gregorianos ocorridos depois de Cristo e 10.001 aos anos julianos antes de Cristo. Desta forma, e apesar do nome dado ao calendário, não se presume que o ano 1 deste sistema de contagem corresponda exatamente ao início do Holoceno, é um marco arbitrário para o início do que se chamaria Era Humana, daí a abreviação E, Era Humana, para os anos do calendário. O calendário Holoceno se inicia no ano 0E, correspondente ao ano 10.001 AC da Era Comum, ou Era Cristã, ano escolhido para se facilitar a conversão entre as duas eras, devido à inexistência do ano zero nos calendários juliano e gregoriano. Assim o ano 10.000 AC corresponde ao ano 1S. Para todos os anos juliano-gregorianos a partir do ano 1000 depois de Cristo, basta adicionar 1 à esquerda do número do ano para se obter a conversão de um calendário para o outro. Calendário Maia. O calendário Maia é um sistema de calendários e almanaques distintos, usados pela civilização maia da Mesoamérica pré-colombiana, e por algumas comunidades maias modernas dos planaltos da Guatemala. Estes calendários podem ser sincronizados e interligados, suas combinações dão origem a ciclos adicionais mais extensos. Os fundamentos dos calendários maias baseiam-se em um sistema que era de uso comum na região, remetendo pelo menos ao século VI a.C. Tem muitos aspectos em comum com calendários empregados por outras civilizações mesoamericanas anteriores, como os zapotecas e olmecas, e algumas civilizações suas contemporâneas ou posteriores, como o dos mistecas e o dos astecas. Apesar de o calendário mesoamericano não ter sido criado pelos maias, as extensões e refinamentos por eles efetuados foram os mais sofisticados. Junto com os dos astecas, os calendários maias são os melhores documentados e compreendidos. Pela tradição da mitologia maia, como está documentado nos registros coloniais yucatecas e reconstruído de inscrições do clássico tardio e pós-clássico, a deidade Tzamna é frequentemente acreditada como tendo levado conhecimento do sistema de calendários aos maias ancestrais, junto com a escrita em geral e outros aspectos fundacionais da cultura maia. Calendário gregoriano. O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, de 1502 a 1585, a 24 de fevereiro do ano 1582 pela Bula Inter Gravíssimas em substituição do calendário juliano implantado pelo líder romano Júlio César, 144 a.C., em 46 a.C. Como convenção e por praticidade, o calendário gregoriano é adotado para demarcar o ano civil no mundo inteiro, facilitando o relacionamento entre as nações. Essa unificação decorre do fato de a Europa ter, historicamente, exportado seus padrões para o resto do globo. O Papa Gregório XIII reuniu um grupo de especialistas para corrigir o calendário juliano. O objetivo da mudança era fazer regressar o equinócio da primavera para o dia 21 de março e desfazer o erro de 10 dias existente na época. A comissão preparou um documento, o Compendium, em 1577, enviado no ano seguinte aos príncipes e matemáticos para darem o seu parecer. A bula pontifícia também determinava regras para impressão dos calendários, com o objetivo de que eles fossem mantidos íntegros e livres de falhas ou erros. Era proibido a todas as gráficas com ou sem intermediários publicar ou imprimir, sem a autorização expressa da Santa Igreja Romana, o calendário ou o martirológio em conjunto ou separadamente,
ou ainda de tirar proveito de qualquer forma a partir dele, sob pena de perda de contratos e de uma multa de 100 ducados de ouro a ser paga à Sé Apostólica. A não observância ainda punia o infrator a pena de excomunhão latae sententiae e a outras tristezas. Oficialmente o primeiro dia deste novo calendário foi 15 de outubro de 1582, calendário gregoriano prolético. Calendário gregoriano prolético se refere à extensão do calendário gregoriano para os dias e anos anteriores à sua adoção, ocorrida quando dia 4 de outubro de 1582, do calendário juliano, foi seguido pelo dia 15 de outubro de 1582, pelo calendário gregoriano. Pelo calendário gregoriano prolético, os anos entre depois de Cristo e 1582 seguem as mesmas regras do calendário gregoriano para saber se são ou não são bissextos. A diferença para o calendário juliano ocorre nos anos múltiplos de 100 que não são múltiplos de 400. O ano 1 antes de Cristo e os demais anos antes de Cristo são tratados matematicamente como sendo um número acima, ou seja, 1 antes de Cristo corresponde ao número 0, que, por ser múltiplo de 400, corresponde a um ano bissexto. Quase todo dia pode ser representado por duas datas diferentes, uma no calendário gregoriano prolético e outra no calendário juliano prolético. As únicas datas que são as mesmas nos dois calendários ocorreram entre 1 de março de 200 e 28 de fevereiro de 300. Os dias que nunca existiram. 5 de outubro de 1582 nunca existiu. Na verdade, 10 dias sumiram do calendário que conhecemos hoje. As pessoas foram dormir na quinta, 4 de outubro, e acordaram na sexta, 15 de outubro, daquele ano do século XVI. 15 séculos depois da mudança feita pelo imperador Júlio César, a defasagem já era de 10 dias e a contagem do tempo estava desincronizada do ano solar, feito para coincidir com as datas de mudança de estação, tornando assim o calendário adiantado. Com o problema, uma estação prevista para começar em determinado dia do calendário oficial, por exemplo, só começava na prática 10 dias depois. Foi aí que o assessor astronômico do Papa Gregório XIII, Cristóvão Clávio, fez os cálculos, identificou a falha do calendário e propôs as modificações. A mudança do calendário juliano para o gregoriano veio em 24 de fevereiro de 1582, com a assinatura de um documento intitulado como Intergravíssimas, que reformava o calendário. O objetivo era justamente acabar com essa defasagem por causa das horas que sobravam no calendário juliano. Os ajustes de Gregório foram feitos para que as estações do ano começassem sempre no mesmo dia, ou seja, fazer com que o equinócio da primavera voltasse para o dia 21 de março e o erro existente na época fosse desfeito. Pelo decreto do Papa, o dia seguinte ao dia 4 de outubro de 1582 seria 15 de outubro do mesmo ano. Foi aí que 10 dias sumiram do calendário, fazendo com que ele se ajustasse com as estações do ano. Os anos bissextos ocorreriam a cada 4 anos, mas agora, o dia extra seria acrescentado em fevereiro, o 29 de fevereiro. Pela nova regra, os anos bissextos seriam aqueles divisíveis por 4 cujo resultado da divisão deu um número exato. E assim, a população viu 10 dias sumirem do dia para a noite. Com essa medida, ocorreram alguns fatos curiosos, como o funeral de Santa Teresa de Jesus, fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças. A freira faleceu na noite do dia 4 para 5 de outubro de 1582, e foi enterrada no dia seguinte, 15 de outubro. A mudança para o calendário gregoriano não foi imediato. Império de Portugal, incluindo Brasil, Espanha, Itália, Polônia e outros países católicos, aos poucos, foram aceitando a ideia e concordando com a bula papal. Lugares onde o luteranismo e o anglicanismo eram predominantes demoraram para adotá-lo. Foi o caso da Alemanha, em 1700, Grã-Bretanha, em 1752. Na Suécia, a mudança houve até um dia 30 de fevereiro para que o ajuste fosse feito. A Turquia foi o último país a oficializar a mudança do calendário muçulmano para o gregoriano em 1927.
No próximo episódio, estamos acostumados com o nosso Sol, porém ele é minúsculo perto de outras estrelas no universo. Por acaso você sabe qual a maior estrela do universo? No próximo vídeo vamos contar um pouco mais sobre ela. Até lá! Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.